Então, boa noite. Eu sou o Marco, constelador e terapeuta familiar. Eu ajudo pessoas a solucionar conflitos familiares e assumir o controle da sua vida. Então, se você estiver me assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil. Temos conteúdos diários, tá? Relacionado ao desenvolvimento, que pode te ajudar, com certeza. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Também temos ali todos os dias vídeos, conteúdos de qualidade que vão te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O tema de hoje, nós iremos falar sobre atitude, garra e persistência. Atitude, garra e persistência geram conquistas. Então, ter atitude, né? As pessoas falam muito sobre isso, né? Preciso ter atitude. Nada mais é do que saber se portar nas diferentes situações. Nem sempre é agir propriamente dito, mas às vezes eu preciso esperar o momento certo para fazer o movimento desejado. Isso é um conjunto, gente, de competências que faz uma pessoa ter atitude, confiança, respeito, segurança, autoridade, positividade e outras competências. A garra, o que é a garra? Seu sentido figurado significa grande força de vontade. A força de vontade que a gente tira, talvez, de alguns lugares que a gente nem sabe ter essa força. A garra, força de vontade, determinação, disposição, entusiasmo. E a persistência refere-se ao movimento de fazer algo de uma forma focada. Nós não imaginamos a capacidade que nós temos cerebral quando a gente foca. Quando eu coloco foco em alguma coisa, isso cresce, se desenvolve. Mesmo se você deparar com dificuldade ao longo do caminho, e vão existir, com certeza, dificuldades aparecem o tempo todo. Mas você vai continuar persistindo para alcançar os seus objetivos e ter sucesso no que deseja. E ser persistente diz respeito a fortalecer aquilo que você quer, a sua atitude. Para que isso seja atingido, são necessárias algumas ferramentas, tá? Que juntas, essas ferramentas, nos leva a um outro nível, em qualquer área da nossa vida. Então, eu preciso entender, nós sempre estamos crescendo, se desenvolvendo. Nós sempre queremos mais, sempre o mais. A vida está voltada para o mais. A vida está voltada para alcançarmos o próximo objetivo, os outros objetivos. Então, eu acho que muitas pessoas dizem, poxa, Marco, mas eu acho que eu já tenho isso. Como que eu sei se eu tenho garra, atitude, persistência na minha vida? Então, você precisa entender aonde você está. O primeiro passo é esse. Onde você está agora? A sua vida pessoal, o seu relacionamento, a sua vida financeira, todas as áreas da sua vida. Pare alguns minutos e reflita sobre isso. Onde você está agora? É importante saber que onde você está agora é o lugar onde você se colocou. Talvez, se você está no lugar e está tudo bem, a coisa está fluindo, claro, com dificuldades, com os obstáculos, com os desafios, mas a coisa está fluindo. Ok, nós vamos aprender como ir para o próximo nível. Como melhorar isso? Como se desenvolver? Muitas vezes, eu não estou no lugar onde eu queria estar. Eu não estou no lugar onde eu imaginei estar a minha vida inteira. E aí não adianta eu colocar a culpa nas pessoas. Então eu vou colocar a culpa no chefe, na esposa, no marido, vou colocar a culpa no governo. Não adianta a gente colocar a culpa nas pessoas. Eu preciso me autorresponsabilizar. Então, o primeiro passo para que você saiba se você tem essas atitudes, garra e persistência, é saber onde você está. Onde você está, as coisas estão fluindo, caminhando, não como gostaríamos, porque sempre queremos estar um nível acima. Isso é normal. O ser humano tem essa capacidade, isso é ótimo.
E se eu não estou, Marco, o que eu faço? Você precisa entender que você se colocou nesse lugar, talvez de forma inconsciente. Então, ninguém quer viver uma vida de dor, de sofrimento, de problemas, de dificuldade. Ninguém quer viver isso. Muitas vezes estamos enfrentando essa situação porque nós nos colocamos nesse lugar de forma inconsciente. Segundo passo, eu preciso ter uma visão clara da onde eu quero chegar. E quando a gente fala em visão, tem pessoas que acham que são sonhos. Ah, eu tenho sonho de entrar na empresa e virar um diretor. Isso é um sonho. Uma visão é algo totalmente diferente. Uma visão, eu começo a enxergar, por exemplo, daqui a 5 anos. Então você para na sua vida hoje, imagine daqui a 5 anos. Onde você quer estar? Onde você deseja estar? Em todas as áreas da sua vida. No relacionamento, na sua vida com você, na vida pessoal. Poxa, eu quero estar bem de saúde, quero cuidar da minha saúde, quero cuidar da minha saúde mental. No meu relacionamento, de repente eu já tenho filho, quero ter outro filho. Então, a visão clara é isso. Eu saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, nós podemos falar, as pessoas acham que são sonhos. Não, sonhos é aquilo que a gente almeja, aquilo que deseja. Só que quando eu tenho a visão, o que vai acontecer? Eu vou começar a colocar em prática. Eu vou começar a pensar o que eu quero para a minha vida. E quais são os passos necessários para que eu possa chegar a esse patamar, a esse lugar, chegar lá, como a gente diz, né? E aí eu preciso entender que para que a gente possa chegar lá, eu preciso trabalhar as 3 áreas da minha vida. A minha área pessoal, porque automaticamente uma área influencia a outra. Então, se eu estiver bem comigo, com a minha saúde, com a minha disposição, com a minha forma de pensar, com a minha saúde emocional bem, eu vou conseguir estar bem no relacionamento. Eu vou conseguir buscar pessoas para me relacionar de forma saudável. Tanto no relacionamento afetivo, quanto em amizade, as pessoas, network de empresa. Então, isso é importante. E, consequentemente, isso vai refletir na minha vida profissional. Agora, se essas 3 áreas da minha vida não estiverem em harmonia, o que vai acontecer? Algum problema no caminho. Então, eu não estou bem com a minha relação afetiva. Isso vai influenciar no meu trabalho? Muitas vezes, sim. Eu não vou conseguir colocar o máximo da minha atenção, o máximo do meu foco, para que aquilo possa crescer e se desenvolver. Então, as 3 áreas da minha vida estão ali, de alguma forma, influenciando uma na outra o tempo todo. Vida profissional, né? Vida familiar e a vida pessoal. Então, o tempo todo eu estou trabalhando nessas áreas. Então, quando eu cresço, desenvolvo, isso vai influenciar nas outras áreas, para que eu possa ter os resultados desejados. Por que eu não consigo manter? Esse é o outro passo importante. Tem pessoas que até conseguem crescer, se desenvolver. Então, eu vou lá, quero cargo na empresa, tá, cheguei lá, só que eu não consigo manter. Aqui o tempo, passo 1, 2, 3 anos, eu saio daquela empresa, vou para outra empresa, eu consigo chegar no meu relacionamento, um momento muito legal, né, com meu parceiro, com a minha parceira, a gente está se entendendo, a gente está se dando bem, eu consigo entender as necessidades dela e ela é minha, só que eu não consigo manter isso por muito tempo. Eu preciso entender que muitas vezes são coisas inconscientes, que eu não tenho consciência, que acontece na minha vida. Então, a gente vive a vida através dos nossos condicionamentos. Então, o que são condicionamentos? São crenças, limitações, que estão ligados diretamente com a minha vivência, com a minha infância, o que aconteceu lá atrás. Então, se eu não trabalhar isso, se eu não for trabalhar a minha história pessoal, muitas vezes eu chego no patamar e eu travo. Eu não consigo avançar. Ou às vezes eu até consigo avançar, mas eu não consigo manter. Eu chego no nível, a coisa fica ali, fica bem, eu fico feliz, depois de um tempo cai de novo. Ou às vezes, que acontece, muitas pessoas dizem, poxa, eu volto naquele ciclo de novo, eu volto naquele estágio anterior. E aí a coisa dá, né, aquela sensação ruim, porque você fica nesse, sobe e desce, isso é muito ruim.
Muitas vezes nós não conseguimos manter determinado padrão por falta de merecimento. O que é o merecimento? Todos nós temos o nosso nível de merecimento. Então eu acho que eu mereço ter um relacionamento saudável, morar numa casa legal, andar com um carro legal. Isso foi trabalhado dentro de mim. E se eu tenho alguma crença relacionada a isso, o que vai acontecer? Eu chego a esse patamar, e aí o meu merecimento é muito baixo. Eu olho para mim e falo, poxa, mas eu, cara, vim de uma família difícil, vim de uma família humilde, olha só, comecei agora o meu trabalho na internet e já tenho todos esses resultados. Então, de uma forma inconsciente, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando limite, eu vou me boicotando, porque o meu nível de merecimento é muito baixo. Isso aqui é muito importante. E profundo, porque envolve muitas coisas. Por exemplo, muitas pessoas têm problema de se relacionar com o dinheiro. Parece meio maluco, né? A gente fala, poxa, dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Mas tem as pessoas que têm um baixo nível de merecimento com relação ao dinheiro. Por quê? Talvez ela tenha uma crença relacionada a isso. E a crença é inconsciente, está lá no meu inconsciente, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo, no primeiro momento, ter essa sacada. Então, o que acontece? Eu trabalho, sei lá, consegui uns clientes, puxa, consegui uma grana a mais, eu, de uma forma inconsciente, arrumo alguma forma de gastar esse dinheiro, para o dinheiro não ficar na minha mão. O que eu estou fazendo? Eu estou me boicotando, porque o meu nível de merecimento é muito baixo. Também, às vezes, tem o meu nível de merecimento com relação aos relacionamentos afetivos. Porque eu tenho um modelo dentro da minha cabeça, um modelo interno. O meu pai, a minha mãe tinham um relacionamento ruim. Então, eu tenho esse modelo. Se eu tiver um relacionamento saudável, é como se eu tivesse traído. Ou é algo diferente daquilo que eu estou esperando. O que eu espero? O que eu, de uma forma inconsciente, desejo nos relacionamentos? Briga, confusão, discussão. Eu não posso ficar bem, eu não posso me relacionar bem. Então, é tudo na nossa mente consciente a questão do merecimento. Então, olhe para isso. Comece a olhar para isso, a questão do merecimento. Tudo que você faz na sua vida, você é merecedor. Você trabalha, você corre atrás, então você merece. E quando você fizer alguma coisa por você, o que você faz? Olhe para isso, né? De alguma forma celebre tudo isso. Olha, eu conquistei um carro, conquistei um emprego, sei lá, eu consegui melhorar no meu relacionamento. Celebre essa conquista, porque isso vai dando, né, um reforço positivo para que você possa elevar o seu nível de merecimento. Por isso que muitas vezes eu não consigo manter isso. Marco, ok, mas e por que eu não consigo sozinho? Por que eu não consigo alcançar os objetivos outros níveis sozinho? Por conta das nossas travas, das nossas limitações. Nós chamamos, né, de ponto cego. O que é ponto cego? São coisas da minha vida que eu não consigo enxergar. Às vezes está aqui, ó, na frente. Estou aqui olhando, só que eu não consigo chegar, porque isso é um ponto cego. Quando você precisa, quando você busca um caminho de conhecimento, um caminho de mudança, um caminho de crescimento, você começa a ampliar a sua visão. Então, eu enxergo só aqui, eu vou ampliar a visão, eu consigo enxergar dos dois lados. A minha visão está mais ampla. Aqueles pontos cegos que eu não via, agora eu começo a ver. O que eu faço? Começo a trabalhar, começo a crescer, começo a desenvolver. E a mudança, para que ela seja definitiva e duradoura, ela precisa, como nós falamos, ser nas três áreas. Porque as três áreas da minha vida, elas vão trabalhar em conjunto. Adianta só trabalhar, por exemplo, a minha questão profissional. Tem pessoas que são muito focadas nisso. Então, eu preciso o tempo todo estar buscando conhecimento. Então, estou no emprego, a coisa não está indo bem. Eu falo, poxa, acho que eu preciso fazer uma pós-graduação. O que eu faço? Eu vou lá, faço aquela pós-graduação. Mas antes de fazer aquilo, eu não vou pesquisar se realmente eu preciso daquilo para crescer na minha empresa. Muitas vezes eu não vou conversar com o meu chefe para saber se eu fizer, né, uma pós-graduação, se eu fizer uma qualificação profissional, se ele vai me dar, por exemplo, aquele cargo que eu almejo. Eu não estou dizendo que é errado, gente. Pelo contrário, tá? Eu acho que o investimento, o maior investimento que nós temos que ter é no nosso crescimento e desenvolvimento. Mas eu preciso saber
se aquilo que eu estou investindo o meu tempo, investindo o meu dinheiro, se vai trazer o benefício esperado. Porque muitas vezes não traz. E aí o que acontece? Eu fico mal, fico frustrado. Poxa, passei 2 anos da minha vida fazendo aquela pós-graduação, investindo meu tempo, meu dinheiro, e meu chefe não me deu aquela qualificação que eu desejava. E às vezes não é o seu chefe. Às vezes você precisa conversar, você precisa se abrir. E aí a questão está lá na questão pessoal. Eu posso ter uma dificuldade de conversar com o meu chefe, por N motivos. Então, na minha cabeça, na minha ilusão, poxa, eu vou fazer isso e vai dar certo. E quando não dá, o que que acontece? A gente fica mal, se frustra, a gente fica desmotivado, sem vontade de trabalhar. E você culpa, poxa, mas eu fiz isso, olha, eu fui lá, busquei para a empresa e a empresa não me valoriza. Eu escuto muito isso das pessoas. E por que que a empresa não te valoriza? Por N motivos. Às vezes, se você desenvolver competências emocionais, né, se você for uma pessoa proativa, ou enfim, se você tem pessoas que, né, que são estão o tempo todo se desafiando, então, de repente, sei lá, o chefe tem um projeto novo e ele pergunta para as pessoas, se você for lá, mesmo que você não saiba fazer, você se desafia, você, como diz o outro, mete as caras, talvez isso tenha um valor maior para a empresa do que aquela pós-graduação que você ficou ali 1, 2 anos fazendo. Então, antes de você buscar isso, procure saber se realmente isso é necessário para você. Muitas vezes você precisa fazer ao contrário. Você trabalhar você bem, as suas emoções, a sua inteligência emocional para lidar com a pressão, com o desafio. O tempo todo nós estamos passando por isso. Talvez é mais importante para a empresa do que, né, um título novo. Primeiro, eu desenvolvo. Primeiro, eu vou buscar informações para que depois eu possa ter o caminho certo. Que depois eu tenho, né, posso lá gastar, investir meu dinheiro e eu tenho certeza que eu vou ter o retorno daquilo. Então isso é muito importante. Para que resolva, para que eu consiga de forma profunda, eu preciso trabalhar as 3 áreas que estão diretamente ligadas. Então eu preciso olhar para saber o que está me impedindo de eu chegar aonde eu desejo. E aí qual que é o caminho, Marco? Como que eu faço? Qual o caminho que eu preciso trilhar para chegar? Autoconhecimento nas 3 áreas, desenvolvimento. Então você precisa de um trabalho, você precisa de um método que trabalhe em conjunto essas áreas da sua vida. Não só uma parte. Então, por exemplo, vou na terapia, às vezes eu trabalho uma área específica, terapia tradicional. Não estou aqui também falando mal da terapia tradicional, tá, gente? Mas tem um limite, eu não consigo avançar em outras áreas, porque eu trabalho específico. Ok, naquilo que eu foquei, lembra lá que a gente falou? Foco. Naquilo que eu foco, cresce, a coisa cresce e se desenvolve. Nós temos essa capacidade mental. Então, esse método, ele te leva profundo aos 3 pilares de desenvolvimento pessoal, familiar e o seu propósito de vida. Muitas pessoas buscam por isso. Qual que é o meu propósito de vida? Qual que aquela área que eu trabalho, que eu me desenvolvo, que eu me sinto bem, que eu sou valorizado, que eu me sinto feliz, que eu estou contribuindo com a vida das pessoas? Essa é uma pergunta que muitas pessoas buscam. Qual é o meu propósito de vida? Quando a gente vai, quando a gente mergulha dentro disso, o que você pode fazer? A reprogramação através, tem uma ciência que chama PNL. Então, tem alguns métodos que usam isso. Então, o que você faz? Você reprograma. Por exemplo, se você tiver lá o seu nível de merecimento muito baixo, o que você faz? Você reprograma isso. Você ajusta, você aumenta o seu nível de merecimento. E, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Eu vou trabalhando. Outro exercício que a gente ajuda muito é o exercício de meditação. Meditação, tem pessoas que acham que você tem que ficar lá o tempo todo. Não. Meditação é você estar no aqui e agora, é você olhar para as suas emoções, saber o que, que acontece com as suas emoções, por que, que eu fico nervoso, por que, que eu fico calmo. Através de meditação, isso pode ser alcançado. E aí, o que, que eu faço? Eu aplico. Então, eu aprendo, eu preciso buscar meditação. Meditação vai me ajudar. O que, que eu faço? Eu aplico na minha vida. Vou fazendo todos os dias ali, vou tendo resultado. E o importante é você ser acompanhado. Acompanhado por quem? Por um profissional que conhece o caminho das pedras. Então você vai dizer, olha, eu estou aqui, eu quero chegar lá.
Às vezes, esse profissional, ele já passou por isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te dar ali o caminho das pedras, e você vai conseguir crescer, você vai conseguir evoluir na sua vida. Então, outra ciência que pode te ajudar bastante são as constelações familiares, a visão sistêmica, que tem ajudado dezenas, centenas de pessoas a mudar o nível, a crescer, a se desenvolver. Então, dentro da visão sistêmica, a gente vai profundo, lá nas nossas bases. O que é a nossa base? Pai e mãe. Então, sistemicamente, olha só como que é legal isso. Sistemicamente, a mãe representa o amor e a proteção. Eu preciso do amor para minha profissão? Preciso. Preciso ter alguma segurança daquilo que eu faço? Eu vou ter um retorno financeiro para pagar minhas contas? Sim. Então, a mãe representa isso. E o pai representa autoridade, disciplina. Eu preciso ter disciplina na minha vida todos os dias para que eu possa crescer, me desenvolver em todas as áreas do meu trabalho. Ou seja, as dificuldades, às vezes, são profundas. São lá na nossa base familiar. E eu quero lá no topo da pirâmide resolver. Então, você imagine que você vai construir uma casa, ou vai reformar uma casa, o que você faz? Você começa da parede para cima. E a estrutura? E o pilar? Então, nós somos assim também. Então, eu preciso olhar para isso, para os pilares, para a estrutura, né, a minha base familiar, para que eu consiga crescer, se desenvolver. As constelações familiares, por ser uma dinâmica muito profunda, ela chega, muitas vezes, em dinâmicas inconscientes, tá? Aquelas coisas que a gente nem imagina que está travando a nossa vida. Tá? Então, são aquelas travas, né, que ficam lá no profundo, aquelas dinâmicas ocultas que acontecem na minha vida e que eu não tenho nem a mínima noção do que acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Das pessoas que eu constelei, né, que eu facilitei, a gente fala assim, né, facilitar constelações familiares. A gente trabalha com a questão empresarial também. Então, eu lembro, essa constelação foi bem profunda, ficou bem marcado. Então, o cliente veio e ele queria entender o porquê que a empresa dele tinha falido. Então, olha só, ele trabalhava com comunicação visual, ele tinha uma empresa de mais ou menos uns 30 funcionários, a empresa dele estava bem, já estava um tempo no mercado, era bem conhecido e tal. E aí, né, ele desenvolveu o trabalho. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a uma fase, né, explicou lá, determinada, ele perdeu um dos seus clientes, principais clientes que ele tinha. Cliente muito importante, trazia muito trabalho para ele e o cliente rompeu o contrato. E aí, o que aconteceu? Depois daquele cliente, depois, né, do final daquele contrato, a empresa dele começou a degringolar e a empresa quebrou. E aí ele não conseguia entender. Então, toda aquela questão, né? Ficou mal, deprimido, com muitos processos, demorou um tempo para reconstruir tudo isso, para pagar todo mundo e tal. Mas ele sempre ficava na mente dele que a empresa dele tinha saúde financeira. Então ele tentava buscar formas e argumentos para entender o porquê que a empresa tinha quebrado. E ele não conseguia entender. Poxa, mas tudo bem. Aí você vai falar, pô, Marco, mas é um cliente grande, de um mês para outro, de repente, o fluxo, né, de entrada de dinheiro diminuiu bastante. O quê? Mas a empresa tinha uma saúde financeira. Ele era um cara que tinha muitos controles, né? Então, ele estava sempre ali o tempo todo na empresa, ele tinha o controle de tudo que acontecia. Então, não era suficiente para a empresa quebrar. Ok. E aí, o que ele fez? Buscou até que um dia ele veio buscar o trabalho nas constelações familiares. Então, a gente trabalha com a questão empresarial também. As constelações familiares foram para muitas áreas, principalmente na área empresarial. Então, você pode trabalhar a sua empresa, trabalhar o seu produto, diversas áreas que você pode fazer, né, buscar a terapia das constelações familiares. Ok. Então, o que aconteceu? Nós entramos, né, então colocamos ali os representantes para a empresa, para saber o que tinha acontecido e tal. Então, ele tinha ciência de que o pai dele tinha quebrado. O pai dele tinha uma empresa, na época era uma empresa de lavoura, né? Então eles tinham lá lavoura. Se eu não me engano, eles tinham uma horta muito grande que, né, distribuía para muitas pessoas, muitos lugares. E o pai dele quebrou. Tá?
E aí, quando a gente entrou uma geração atrás, o avô dele também tinha quebrado, e ele não tinha essa percepção. E aí, o que mais chamou atenção é que na mesma faixa etária de idade que o avô quebrou. Se eu não me engano, era por volta de 35, 37 anos. O avô dele era empresário, quando chegou aos 37 anos, a empresa quebrou. Então, o que aconteceu? Ele reproduziu, olha só como é profundo isso, o mesmo comportamento. Quando veio-se à tona, ele falou, nossa, mas olha só, eu nunca ia imaginar que foi por conta disso que a empresa quebrou. O fornecedor, né, o grande cliente que ele tinha, saiu, mas como eu falei para vocês, não era suficiente. Então, o que aconteceu? Ele, por uma dinâmica de lealdade, olha só como que é isso, ele acabou reproduzindo o mesmo comportamento. Então, ele falou, poxa, mas se eu tivesse buscado trabalhar nas constelações antes, que a gente trabalha isso também, antecipação de futuro. Então, eu vou lançar um produto novo no mercado, o que eu faço? Abro uma constelação para saber como os meus clientes olham para o meu produto, para saber se o meu produto é atrativo para os clientes. Então, ele disse, poxa, mas se eu tivesse essa informação, não tinha acontecido isso. O que aconteceu? Ele começou de novo, de uma forma diferente, né? Uma empresa honrando o avô, porque na cabeça dele, tá? Não na cabeça dele, tá? De uma forma inconsciente, se a empresa dele crescesse, prosperasse, ele estava se distanciando do sistema familiar de origem. Então, para eu honrar o meu avô sofreu, nós falamos isso na live de ontem, né? O amor cego. Então, eu sofro também. O meu avô sofreu, quebrou. Então, o que eu faço? Por amor ao sistema familiar, por esse amor cego que eu tenho, o que eu faço? Eu reproduzo o mesmo comportamento. Então, muitas vezes, a sua trava, a minha trava, de não conseguir ter a garra, a atitude, a persistência, é muito mais do que um simples comportamento. Porque as pessoas falam, poxa, mas por que fulano começa alguma coisa e não tem persistência? Tem que fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E muitas vezes não é só um comportamento que ele tem, muitas vezes é uma crença. Muitas vezes ele ouviu lá na infância dele lá que não prestava para nada, que tudo que ele fazia não dava certo. O que aconteceu? Ele trouxe isso, ele colocou lá como uma crença. Então, hoje, quando ele está diante das dificuldades, dos problemas, ele nem sabe que essa crença influencia diretamente na vida dele. Então, trabalho as constelações pode me ajudar? Pode. Quais os benefícios terei, Marco? Se eu trabalhar, me desenvolver, aprofundar dentro de tudo isso. Então, você vai ter a atitude que você deseja na sua vida. Você vai ter a garra, a força de vontade, a persistência. Faço de novo, faço de novo. Muitas pessoas não têm persistência na vida. Eu começo um negócio e aí a pessoa acha que o resultado tem que ser rápido. De uma hora para outra eu preciso ter aquele resultado que eu esperava. E não é assim que funciona. Eu preciso fazer, fazer de novo. Ter a persistência. Eu preciso ter confiança naquilo que eu faço. Eu tenho confiança no que eu faço. A força necessária para viver a sua própria vida. Baseado no quê? Nas suas escolhas e decisões. Sempre serão assertivas? Não. Muitas vezes as nossas escolhas são erradas. Eu erro. Mas eu aprendi que eu preciso ter persistência. Então, o que eu faço? Errei, caí, como a gente começa a andar? Você vai andando, você está aprendendo. O que você faz? Você cai. Quando você cai, você faz o quê? Levanta, sacode a poeira e continua de novo. Então, a vida de crescimento, de desenvolvimento, passa por essa etapa. Ok, errei, o que eu faço? Me responsabilizo pelo erro, corrijo rápido, aprendo e continuo. Aquele erro ali eu não vou mais cometer. Então, você precisa de tudo isso para que você viva a sua vida baseada nas suas decisões. Você será uma pessoa que você sempre desejou, sempre sonhou. Pessoa de garra, de atitude, que as pessoas olham para você e falam, cara, o Marco consegue, cara. O Marco tem persistência. Olha, demorou um tempo para ele conseguir o que ele desejava. Para ele conseguir, por exemplo, levar o trabalho dele para a internet, para ele conseguir ter uma audiência, ter as pessoas que queiram consumir o produto dele. Mas ele conseguiu, ele chegou até lá. Porque muitas vezes a gente acha que é um passo de mágica, a pessoa consegue de uma hora para outra. Tá? Então você precisa querer realmente ser. E não só isso, você ser a pessoa que você nasceu para ser. Todos nós temos um propósito de vida, todos nós temos um objetivo aqui nessa vida. E muitas vezes eu fico perambulando para um lado para o outro, eu fico perdido dentro das minhas
ilusões, e você precisa de alguém para te orientar, de alguém que olha, você precisa fazer, você precisa desenvolver alguma coisa naquilo que você faz de forma extraordinária. Você precisa ter amor no que você faz. Olha, mãe, aqui. Você precisa ter disciplina, fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até você alcançar o objetivo. Então, todo esse trabalho que você terá de crescimento, desenvolvimento, de mergulhar dentro das suas questões, trará para você essa outra pessoa que existe dentro de você, que existe dentro de mim, e que muitas vezes está lá embaixo, sufocada pelos problemas, pelas dificuldades, focado no nosso negativo, nas coisas que estão acontecendo. Mas olha só, a gente está vivendo um momento de pandemia de novo. Olha só, a gente está com esse medo coletivo, então eu não posso crescer, não posso desenvolver. Pode, você é capaz, todos nós somos capazes. Então você vai viver a sua verdade. E isso é possível. Talvez você fale, Marco, mas isso aí é muito bom para ser verdade. Não, é possível. E por que eu falo isso? Porque já tiveram pessoas, tá, que eu consegui contribuir, que chegaram a esse patamar. Marco, eu queria sair daqui e chegar até lá. Vamos trabalhar? Vamos. Trabalho é árduo, é difícil. Muitas vezes tem pedras no caminho, mas eu fui guiando a pessoa. E ela conseguiu chegar, ela conseguiu se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Isso é possível, sim. Eu posso te afirmar com toda certeza. E não só te afirmar, eu posso provar isso para você. Se você quiser saber mais sobre isso, no meu canal do YouTube, lá, Marco Costa, tem uma playlist lá, né? Alguns vídeos lá de pessoas, depoimento que as pessoas me deram. Marco, eu vou contribuir com você, eu vou dar o meu depoimento. Para fazer propaganda para o Marco, não, para contribuir com a vida das pessoas. Porque nós somos assim, nós precisamos enxergar. Porque muitas vezes nós estamos aqui emaranhados nessa confusão de problemas e dificuldades que a gente acha que a nossa vida não tem solução. Então, quando você vê uma pessoa, a gente se inspira, fala, poxa, mas se a Vanessa chegou, eu também posso. Se a Dani chegou, passou por tudo isso, eu também posso. Então, talvez esse seja o caminho que você precisa fazer hoje. Você precisa olhar, você precisa ampliar a sua visão para que você possa ter a sua vida extraordinária, baseado nas suas próprias vontades e nos seus próprios desejos, e viver uma vida feliz. E não só isso, chegar até lá, conseguir ter força, garra, disposição, atitude para que você consiga manter. E aí, depois de um tempo, você vai se desafiar novamente, você vai querer crescer na sua vida, e a vida vai crescer, vai evoluir. Então, esse é o meu desejo, que você possa alcançar esse lugar. Se você não consegue, eu estou aqui para te ajudar, eu posso te ajudar. Assim como aconteceu na vida das pessoas, vai acontecer na sua. Então, acredite, tenha fé, tenha garra, tenha persistência. Mas você precisa ter, primeiro, atitude. E atitude é o quê? Não adianta você ficar sem fazer nada, porque não vai resolver a sua vida. A atitude que você tem hoje é buscar conhecimento, desenvolvimento. E como eu falei no começo do vídeo, nos meus canais, nas minhas redes sociais, tem bastante conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Então, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua vida de alguma forma. Então, essa semana inteira nós teremos live todos os dias. Então, se você tiver um tempinho, esteja aqui comigo. Vamos crescer juntos, de mãos dadas, evoluir. Quando chegarmos lá, decidiremos o próximo passo. Então, conte comigo na sua jornada. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Se você quiser mais conhecimento, aprofundar mais, amanhã, às 20 horas, nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela sua atenção. Gratidão.